nação, Portugal, Espanha, França, Inglaterra e depois a Holanda. Essas 5 nações viram grandes potências econômicas mais tarde, tá? Nesse sentido, então, a gente percebe que a formação do Estado é importantíssima. Pensar sobre o Estado é importantíssimo, né? E aí você tem gente pensando o Estado de diversas maneiras. Talvez a maneira mais forte, né, mais evidente da organização do Estado nesse momento é a organização do Estado a partir da concepção de que ele é o Leviatã. E aí aparece a figura, então, de Thomas Hobbes, né? Thomas Hobbes vai, na verdade, quem olha para a imagem, né, do livro do Hobbes, o Leviatã, essa imagem, deixa eu ver se ela está por aqui, se eu tenho alguma coisa aqui. Não, mas vocês já viram, essa imagem é a figura de um rei, ele tem um cetro numa mão, tem uma espada na outra, tem a coroa na cabeça. Ele é o único capaz, né, de controlar esse monstro. O que é o Leviatã? O Leviatã é o Estado. Parte-se da ideia de que nós, como seres humanos, nós somos violentos. Então, nós, deixados em estado de natureza, nós vamos viver uma guerra de todos contra todos. Nós somos lobinhos mordendo o calcanhar uns dos outros, né? O homem é o lobo do próprio homem. Homo homini lupus, né? Então, o homem é o lobo do próprio homem. Então, violentos que somos, animais que somos, precisamos de um animal maior, mais forte, implacável, que nos controle. Qual é este animal? Né? De onde Hobbes tira essa imagem? Ele tira essa imagem de Jó. Então, ele vai até a Bíblia, né? E mostra exatamente, né, a partir de Jó 41, que não há poder sobre a terra que possa ser comparado com aquele monstro mitológico, né, que a gente traduz às vezes por dragão e coisa e tal, mas que é a figura do Leviatã. E, portanto, esse é o Estado, né, um monstro violentíssimo que nasceu para ser implacável, para controlar a vida de seres humanos violentos que somos nós. E aí a gente percebe que tem um aspecto de uma antropologia pessimista que estará presente na tradição calvinista. Calvino tem uma antropologia pessimista, ele pensa o homem como alguém morto nos seus delitos e pecados e capaz de barbaridades. Então, o Estado é essencial, né? A política é um mal necessário. A política é fundamental para organizar os homens, porque o homem é mau, né? E como fazer isso? Como organizar o Estado? Como articular o Estado? O Estado moderno nasce com 3 monopólios. 3. O monopólio da taxação, portanto, né, há o direito da cobrança de impostos por parte do Estado. Isso é importante, porque até então, cada senhor feudal podia fazer isso no seu feudo. Agora você tem um território unificado, e esse território unificado tem um rei, e o rei é que, representando o Leviatã, sendo o único capaz de controlar um monstro, é por isso que Hobbes é um defensor da monarquia absolutista, ele, né, o rei tem o direito, através do Estado, de ter o monopólio da taxação. Há também o monopólio da norma jurídica, né, porque vem um longo debate com a República Romana, por exemplo. O que é o governo? O governo não pode ser, e aí vem as disputas mais importantes do início da modernidade, né? Os defensores da República, por exemplo,
serão homens que vão dizer que o governo não pode ser um governo de homens, portanto, não pode ser um governo centrado na figura do rei, por exemplo. Um governo, ele deve ser sempre um governo republicano, porque um governo republicano é sempre um governo de leis e não de homens. Tá? E o terceiro monopólio é o monopólio da violência legítima. Cabe, então, né, ao Estado o poder da força, né, poder de polícia, exatamente para evitar, né, que a guerra de todos contra todos se propague. Então, 3 monopólios básicos do Estado moderno: monopólio da taxação, monopólio da norma jurídica, monopólio da violência legítima, né? Roberto Romano, que foi meu orientador na Unicamp, ele tem um trecho que eu leio aqui para vocês. Ele diz assim: o Leviatã, Deus mortal, segundo Thomas Hobbes, isso é importantíssimo, tá? O que é o Estado? O Estado é um Deus, mas ele é um Deus que morre, é um Deus mortal. Ele nasce com um poder de divindade, mas uma divindade mortal, uma divindade que pode morrer. Por isso, o Estado precisa ser constantemente renovado, rearticulado, repensado, né? O Leviatã, Deus mortal, segundo Thomas Hobbes, que teve seu apogeu no século XVII, que é a era da razão de Estado, foi abalado por muitas crises, das quais saiu fortalecido com o auxílio de revoluções democráticas. Quando o modelo absolutista de poder mostrou signos letais de ilegitimidade, os revolucionários da Inglaterra, ainda no século XVII, quem são os revolucionários da Inglaterra no século XVII? São os puritanos ingleses. Por isso que não faz o menor sentido calvinista monarquista. Se tem uma coisa que a gente não é monarquista, né? Então, esses revolucionários da Inglaterra do século XVII, com uma cabeça muitas vezes republicana, né? Não são todos os calvinistas que são republicanos, eles têm ali algumas, né? Mas o que vai prevalecer, de uma maneira geral, na tradição calvinista é isso. Ou seja, como que se você evita que o poder fique nas mãos de um só? A nossa própria forma de organização do poder evita isso. Por que nós temos poder conciliar? Por que o nosso poder ele é tão descentralizado? Porque a gente tem verdadeira ojeriza à hierarquia. A gente tem ojeriza à estrutura episcopal. A nossa briga durante o século XVII na Inglaterra é contra a Igreja Anglicana, que é uma cópia da tradição episcopal de Roma. E, por sua vez, é uma disputa com a própria organização de poder absolutista. Onde houver um poder absolutista tirânico, o calvinismo é contra. Sempre foi, nasceu para isso. Né? Agora, ver calvinista defendendo tirano, ver calvinista defendendo ditador, ver calvinista defendendo monarquia, é umas coisas. O cara não estudou calvinismo, né? O cara não estudou a tradição calvinista, não tem a menor noção do que seja isso, né? Voltando aqui, quando o modelo absolutista de poder mostrou signos de ilegitimidade, os revolucionários da Inglaterra, ainda no século XVII, dos Estados Unidos no século XVIII e da França no século XVIII, retardaram a sua senescência nele, injetando as forças vivas da soberania popular, correspondente à responsabilização dos governantes. Todo governante tem que ser responsabilizado, porque é o princípio do accountability, prestação de contas, todos aqueles que fazem parte da República e ocupam cargos públicos têm que prestar contas. Por isso,
um general que se recusa a responder, é uma loucura, é uma insanidade. Isso é contra o accountability, que é um princípio que vem da tradição republicana do século XVII na Inglaterra, da Inglaterra que está fazendo a Revolução Puritana. Não faz o menor sentido isso. Por quê? Porque os governantes precisam ser responsabilizados pelos seus atos. Eles são servidores públicos que foram colocados lá, não como com um mandato divino, porque não são escolhidos por Deus, são escolhidos pelo povo. Essa é a lógica. Se ele tem mais fé, menos fé, isso é o problema dele, é o âmbito privado, mas se parte da ideia de que o poder está emanando do povo, e não um poder que vem de cima e que unge o rei, como pensavam os defensores da teoria da origem divina dos reis. E quem concebe esse tipo de estruturação teórica, o direito de resistir ao poder tirânico, é a própria tradição calvinista, gente. Eu não estou inventando nada. Os calvinistas se levantam contra isso, né? Por isso, quando eu vejo calvinista fã de ditador, eu tenho vontade de me rasgar. Eu olho e falo, não é possível ser tão ignorante, não é possível ser tão tapado assim, né? Porque a tradição calvinista vai na direção exatamente oposta, né? E, portanto, a gente percebe que essa manifestação, esse desejo de confrontar teorias absolutistas, teorias tirânicas de poder, personalistas, que usam a religião de forma instrumental, né? Governante que fica falando o tempo todo em Deus, mas que não pratica isso, no fundo, ele está usando a religião de forma instrumental. Só não vê quem não quer, né? Então, diante dessa situação, a pergunta que eu faço, eu parto de alguns pressupostos, porque eu os tenho. A pergunta é a seguinte: o calvinismo transcende as esferas teológica e eclesiástica. Ele é um sistema de vida. Esse é meu pressuposto. O calvinismo é uma força cultural. O calvinismo é uma cosmovisão. E quando começa a se articular essa cosmovisão? Começa a se articular exatamente logo depois da própria reforma, né? A gente vai perceber que o calvinismo, se vocês estiverem lendo o meu texto, vocês vão perceber que o calvinismo é um movimento, né, que nasce, e talvez a primeira grande área de atuação do calvinismo é a área política. Não é à toa que João Calvino, ao escrever as Institutas, ele fala sobre coisas lindas, maravilhosas do ponto de vista teológico. Mas quando ele chega no final, ele tem que se adaptar ao mundo no qual ele está. Então, o último capítulo do quarto livro das Institutas trata do magistrado civil. Porque Calvino chegou à mesma conclusão que Agostinho chegou, né? Existe uma cidade de Deus e uma cidade dos homens. Enquanto a cidade de Deus convive com a cidade dos homens, é necessário pensar uma forma que possa. Kant tem uma frase maravilhosa, né? Kant diz assim: é necessário pensar uma forma de governo que consiga controlar até um bando de demônios. É necessário pensar uma forma de governo, é necessário pensar a organização da polis, a organização da política de uma forma que ela respeite o espaço público, que congregue inclusive as minorias, que esse é o desejo da política, né? De congregar os diferentes, de congregar, né, as discordâncias e respeitar as discordâncias. Quando
o governante fala em destruir o outro, o oponente, o adversário, matar todo mundo, ele é tirano, ele é ditatorial, ele quer ter o poder exclusivo, ele quer ter o monopólio nas mãos, né? Não faz o menor sentido isso, né? Então, quando ele faz gestos simbólicos para matar, para destruir, para arrebentar, né? Para não ter oposição, quando ele se incomoda, né, com perguntas, quando ele se incomoda com questionamentos, quando ele quer ser o dono da verdade, né, você percebe que o cara está numa chave tirânica, numa chave ditatorial, né, ele não consegue conviver com o dissenso, com a discordância. Então, a minha pergunta, ou as minhas perguntas básicas seriam as seguintes: há uma forma calvinista de fazer política, né? Há uma teologia política no calvinismo? Há. Eu parto da ideia de que há. Quando eu chamo de teologia política, eu estou trazendo a coisa para um debate do século XX já. Porque há uma obra do Carl Schmitt, que é um teórico do nazismo, ele tem uma obra exatamente intitulada Teologia Política, né? Nessa obra, o Carl Schmitt diz que o Estado moderno usou de uma linguagem teológica e omitiu o que era teologia, foi secularizando os termos, né? Mas todos os termos, como soberania e outros termos, eles vêm da tradição teológica. Então, portanto, a teologia nunca sumiu da política. O Agamben, que é um autor que eu gosto bastante, ele diz que, na verdade, essa coisa que a gente fica fazendo aí no seminário, eu vou ler Paul Washer, vou ler Tim Keller, né? Essa galera que vocês gostam aí. Na verdade, o cara fica lendo aquilo ali e achando receitas para ser um bom pastor, a teologia do coração, eu acho lindo isso, a teologia do coração, né, eu vou sentir alguma coisa no coração, vai sentir, quando você sentir alguma coisa no coração, é um infarto do miocárdio, né? Então, assim, essas coisas que a gente fica fazendo no seminário, achando lindo, maravilhoso, regrinhas de como fazer discípulos, regrinhas, na verdade, isso é só perfumaria, né? Porque teologia mesmo, teologia no sentido amplo da palavra, é teologia política. Por quê? Porque teologia, segundo Agamben, quando eu defino o governo de Deus, eu defino o governo dos homens. Então, dependendo dos pressupostos que eu tiver sobre o que é o governo de Deus, né, eu defino o governo dos homens. Então, eu, às vezes, uso a religião para determinar, a partir dela, o que eu quero que os homens façam. Por isso, a teologia é, em última instância, teologia política. Né? O resto é perfumaria. O resto é teologia sistemática, contemporânea, teologia pastoral, né? Teologia filosófica, especulativa. Na verdade, são sub-áreas, né, dessa teologia maior. É uma tese interessante essa do Agamben, né? É uma teologia política, né? É isso que vale em última instância, porque você definindo o governo de Deus a partir de uma interpretação e a partir de pressupostos claros, né, sobre a Bíblia, você define o governo dos homens. E parece que o calvinismo entendeu isso muito cedo, né? Calvino entendeu isso melhor do que ninguém, por isso que Calvino é gênio, né? Por isso que Calvino é diferenciado. E é interessantíssimo como não se lê Calvino. Né? Como não se lê Calvino? Mas nós estamos lendo os herdeiros de Calvino. Vocês estão lendo herdeiros muito distantes da tradição calvinista, às vezes. Né? Já é um calvinismo muito enfraquecido, né? Um calvinismo que vai chegando para a gente, às vezes, de uma maneira muito, né? Muito fraca. Oi, Gerson, pois não. Pois não. Permite uma pergunta, por favor? Pois não.
Quem tá? Eu não estou vendo. Quem está É o perguntando? Marco. Ô, Marco. Gerson, há 2 semanas atrás, talvez 3, morreu René Padilha. Sim. Ele era tido como sendo o pai dessa missão integral. Essa missão integral, no seu entendimento, ela chega perto do que é o calvinismo ou não? Não, não necessariamente, são coisas distintas. São coisas distintas, porque o calvinismo, ele, principalmente esse calvinismo que eu estou destacando, ele é um calvinismo vinculado a uma tradição de uma teologia política, né, que eu acho que é a parte mais forte do calvinismo no século XVI e século XVII. Eu não sou muito adepto dessa coisa de que Calvino forma tudo, né? Tem cara que também, quando ele valoriza Calvino, ele transforma Calvino num popstar, assim, né? Calvino é o pai da língua, é o pai da prosa, é o pai da poesia, é o pai do jornalismo, é o pai de tudo. Pô, peraí, também não dá, né? Então, menos. Calvino é um homem e a tradição calvinista tem coisas boas, mas produziu coisas ruins também, né? Tem um lado bom e alguns calvinistas que derraparam, né? Infelizmente, né? Agora, o que acontece no Brasil, por exemplo, com a missão integral, tem cara no Brasil que é tido como referência, o cara faz associação entre missão integral e teologia da libertação. O cara não sabe nem o que é teologia da missão integral e nem o que é teologia da libertação. Entendeu? Assim, e o cara é referência, né? Né? O cara é bam, bam, bam. Nada a ver. A teologia da missão integral, ela é uma teologia, por exemplo, a teologia da libertação está numa outra chave, completamente diferente, né? A teologia da missão integral, ela vem de uma tradição ligada ali, talvez com reflexos em Lausanne, né? Mas a teologia da libertação, não. A teologia da libertação vai buscar suas raízes, por exemplo, aqui, ó. Bartolomeu de Las Casas. Dá uma olhadinha em quem é Bartolomeu de Las Casas, né? Isso no século XVI, na opção, né, de luta a favor dos índios, né? A gente tem outros, né, dominicanos, outros jesuítas que são referências, são tidos como precursores da teologia da libertação. E a teologia da libertação é quando nasce, né? A teologia da libertação tem 3 momentos específicos, assim, tem uma fase que vai de 62 a 68, que é uma fase que a gente pode chamar de preparação. Tem uma fase que vai de 68, que é quando nasce a certidão da teologia da libertação, né, o Conselho Episcopal de Medellín, em 68. E tem uma fase que é a fase de sistematização, né, que vai a partir de 75, 76, começa a sistematização. Os caras começam a pensar teoricamente como lidar com aquilo, né. E aí, então, as ciências sociais passam a ser uma referência importante, né, para esse grupo. Além de tudo, tem ainda a possibilidade de que a teologia da libertação esteja muito vinculada à tradição protestante do Rubem Alves, né? A tese do Rubem Alves completou 50 anos em 2019, né? E ela foi lançada no Brasil com o título Por uma Teologia da Libertação, que era o título que ele queria nos Estados Unidos, mas o editor o demoveu da ideia, né? E ele lançou como Teologia da Esperança Humana, na esteira do Moltmann, que em 64 havia lançado a Teologia da Esperança, e o Rubem Alves coloca o título Teologia da Esperança Humana, mas o desejo dele era colocar uma Teologia da Libertação. Quando o Gutierrez lança, né, Gutierrez, o Hugo Asman, começam a lançar os seus trabalhos, principalmente Gutierrez, eles começam a usar o título Teologia da Libertação pouco tempo depois do Rubem Alves.
Então, assim, não a teologia da missão integral está numa outra chave, porque a teologia da libertação, ela é eminentemente para os excluídos, para os pobres, para a tradição da América Latina que recusa, que ao mesmo tempo que aceita, né, as mudanças do Concílio Vaticano II, ao mesmo tempo diz não às teologias europeias. Então, as teologias europeias não nos servem. As nossas teologias, a teologia da libertação, teologia negra, teologia feminista, são teologias dos países subdesenvolvidos, que era o termo que se usava nos anos 60 e nos anos 70, né? Por isso a vinculação da teologia da libertação com as ciências sociais. Mais do que com a filosofia, ela tem vinculações com as ciências sociais. Por quê? Porque ela encontra ali o seu referencial, porque a teologia da libertação não é uma teologia do fazer teológico em primeiro lugar. O mais importante da teologia da libertação é a praxis. Então, a teologia da libertação, ela trabalha assim, olha, a primeira linha, experiência religiosa, experiência de fé na comunidade. Como que eu leio a minha experiência de fé na comunidade? Eu encontro o Cristo a favor dos pobres. A opção pelos pobres é a opção do Cristo. Segundo lugar, aí eu passo a sistematizar, eu faço teologia. Então, a teologia é sempre em segundo lugar, ela nunca é em primeiro lugar. Em primeiro lugar é a experiência de fé. Em segundo lugar, nasce a teologia sistematizada. Essa teologia sistematizada é uma teologia que dialoga de maneira interdisciplinar com outras áreas do saber, principalmente com as ciências sociais. Isso faz com que a gente tenha a ideia de que a teologia da libertação, por exemplo, é uma teologia compromissada com os países subdesenvolvidos, com os pobres do terceiro mundo, né? Com a tradição que vem de Bartolomeu de las Casas, a tradição que vem de índios, negros, né, mulheres, os pobres, os oprimidos. É essa a ideia, né? Portanto, não dá para comparar, né, com a teologia da missão integral, nesse sentido, dizendo que uma é a versão da outra, não. Quem conhece um pouquinho de teologia da libertação sabe que essas comparações, elas são ridículas. E no final das contas, né, para responder a sua pergunta, desculpa a imensa digressão, mas eu precisava para pontuar esse negócio todo, para mostrar que, na verdade, na minha visão, tá, na minha opinião, o verdadeiro calvinismo não está, pelo menos no século XVI e XVII, na chave daquilo que faz a missão integral, tá? Missão integral, ela responde a algumas coisas, mas já ecoando outros movimentos, enfim, não tem muito a ver com o seu par imediato, né, que no Brasil é visto como teologia da libertação. Não, são coisas distintas, e acho que mais distinto ainda é a vinculação com esse calvinismo que eu estou tentando apresentar para vocês. Beleza? Não sei se eu respondi, Marco. Enfim, mas... Obrigado, Gerson. Respondeu sim. Legal, tá joia. Aí, essa teologia política no calvinismo, né, quando que ela se materializa? Bom, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte, né, essa teologia política em Calvino e no calvinismo é uma teologia política que nasce de uma centralidade. O calvinismo do século XVII, portanto, os calvinistas puritanos, venderam para o mundo a ideia de que o centro do calvinismo é
a doutrina da predestinação. E a doutrina da predestinação nunca foi o tema central em Calvino. Nunca, nunca. É um tema muito secundário. Em Calvino é secundário, não é o essencial. Né? Alguém vai perguntar assim, existe um tema central em Calvino? É difícil dizer isso, mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria na doutrina da encarnação. Tá? A encarnação não somente aponta para uma diferença qualitativa entre Deus e o homem, e essa diferença qualitativa é algo extremamente importante para Kierkegaard, é extremamente importante para Barth, por exemplo, né? Barth tira daí o seu referencial para falar, por exemplo, sobre o salto, né, da fé. A encarnação não somente aponta para uma diferença qualitativa entre Deus e o homem, mas também revela a necessidade de que haja um aprofundamento do conhecimento de Deus e do conhecimento de nós mesmos. Aí começa, então, né? Mas é a doutrina da encarnação que faz isso. Quando Jesus se encarna, ele mostra a diferença qualitativa, de qualidade, entre um ser finito, diminuto, impotente, dominado pelo mal, morto nos seus delitos e pecados. Então, o tema central não é a predestinação, é quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. O tema central é o aparecimento de Jesus. A encarnação é que deixa isso tudo evidente. O tema principal do calvinismo não é predestinação, não é eleição, é encarnação. Neste conhecimento de nós mesmos, Calvino entende que o homem, de forma realista, sem meio termo, né, pois é filho de uma tradição paulino-agostiniana, entende que o homem é manchado pelo pecado, ele é mau, né? Nessa toada realista, este ser humano precisa viver a tensão entre a expectativa da cidade de Deus e a realidade da cidade dos homens. Isso explica o fato de Calvino ter necessariamente que terminar a sua obra maior, As Institutas, falando de política, e política entendida como, né, a construção do espaço público para congregar pessoas tão diferentes, né? Depois de falar sobre as coisas celestiais, ele percebe que, inevitavelmente, na tensão entre o já e o ainda não, o já diz respeito de forma imediata aos homens. Não que um desses dois conceitos seja mais importante que o outro, mas se trata de uma questão óbvia, pois ainda estamos como peregrinos nesta terra e precisamos construir as melhores formas de governo e as melhores formas de organização social para que haja justiça e paz entre os homens. É neste ponto que Calvino e os calvinistas dos séculos XVI e XVII auxiliaram grandemente na formatação do mundo ocidental, entregando ao mundo, como diz um grande historiador chamado Émile Leonard, o homo reformados, o homem reformado. Quem é o homem reformado? O homem reformado é esse sujeito que luta, a partir da sua cosmovisão, para construir um espaço público que vai congregar e vai trazer justiça e paz para as pessoas, para seres tão diferentes. Mas este ser, este homo reformados, este homem reformado, ele jamais vai se apoderar do Estado. Ele pode ser a consciência do Estado, mas jamais ele vai tomar esse Estado para si. Aliás, se vocês pensarem bem, o calvinismo nunca foi majoritário em nenhum lugar. O calvinismo sempre foi minoritário. Talvez ele tenha sido majoritário só em Genebra. No resto, não posso nem garantir que ele foi majoritário em toda a Suíça. Tá? Então, ele sempre foi minoritário, mas com uma força cultural absurda, com uma força política absurda. Por quê? Porque a concepção advinda da teologia de Calvino
nos coloca a ideia, principalmente a partir da doutrina da encarnação, de que nós somos diferentes de Deus. Vivemos uma tensão enorme, né, entre aquilo que nós esperamos e o contexto no qual nós estamos, entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Enquanto estivermos aqui, nós somos peregrinos. Essa é a figura máxima do calvinismo. O calvinista se sente um peregrino na terra, peregrinando por entre os montes. Não tem um hino assim? A imagem, o tipo ideal do calvinismo é o tipo ideal do peregrino, da peregrinação. É aquele que não se agarra às coisas deste mundo e ele, se necessário for, desmonta a sua barraca e vai embora. E vai peregrinando, e por onde ele passa, ele tenta mostrar a graça de Deus. Não é por força, não é por violência, mas é através da maneira testemunhal mais clara, mais evidente, que eu mostro a Cristo, que eu evidencio que Cristo fez diferença na minha vida, né? Então, essa imagem é importantíssima. Você não vai encontrar calvinistas em maioria na França, não. Você não vai encontrar calvinistas em maioria na Inglaterra. Os calvinistas não são maioria, né, em nenhum lugar do mundo. Sempre enfrentaram oposição, sempre estiveram em conflitos, sempre representaram uma minoria, mas uma minoria que, graças a uma teologia sólida, advinda de Calvino, graças a uma leitura que nós julgamos correta da palavra de Deus, eles foram capazes de sobreviver em meio às tensões e oferecer teorias políticas que pudessem enfrentar as dificuldades da vida. Isso vai aparecer, por exemplo, nas 3 obras que eu considero essenciais. Vocês leram isso tanto na tese quanto no trabalho da semana passada, as 3 obras essenciais daquilo que eu chamo de monarcômacos franceses. Quem são os monarcômacos franceses, né? Esses monarcômacos franceses são teóricos calvinistas, teóricos teológico-políticos, que entendem que depois da famigerada noite de São Bartolomeu, a noite de São Bartolomeu, não vou entrar em detalhes aqui, vocês conseguem, né? Do dia 24 para o dia 25 dia 24 de agosto de 1572, essa noite foi terrível, porque muitos calvinistas foram para um casamento em Paris, houve uma traição, La Serpent, que é a Catarina de Médici, articula todo o processo, né? Por isso que os calvinistas tinham ela como, né, demoníaca, e é por isso que eles têm dificuldades com a tradição que vem de Maquiavel, porque Maquiavel teria escrito O Príncipe, né, para um parente da Catarina de Médici, o Lorenzo de Médici, e, portanto, ela, como foi criada na corte dos italianos, ela se tornou maquiavélica desde muito cedo, né? E, portanto, ela conspira, e há uma mortandade enorme de calvinistas, homens, mulheres, crianças, né? Alguns historiadores falam entre 10 mil e 100 mil mortos nessa terrível noite, que é a noite de São Bartolomeu, né? Então, a partir desse momento, os calvinistas que sobraram, o calvinismo praticamente é dizimado, né, na França. A partir desse momento, começam a aparecer obras que serão os primeiros marcos políticos do calvinismo, né? É a aplicação da teoria de Calvino, agora materializada a partir de juristas e teólogos.
né? E os monarcômacos franceses vão oferecer aquilo que nós chamamos de teorias de resistência ao poder tirânico, ao poder ditatorial, ao poder de mando, né, de um só, de alguém que, né, que vem e se impõe e quer dominar e aparelhar o Estado, a propaganda, não aceita nenhum tipo de oposição, e, portanto, é nesse momento que aparecem, né, essas três grandes obras. Quais são elas? Nós vamos ter aqui a primeira obra, que é do François Rothman, que é a Francogallia, uma obra fantástica. Eu detalho um pouco, né, dessa obra para vocês. A segunda obra é do Theodore de Beze, né, aportuguesando Teodoro Beza, do droit de magistrat, né, do direito dos magistrados. E a terceira grande obra, finalmente está traduzida, né, para o português, que é Vindiciae contra Tiranos, que é uma obra que é um ataque veemente a Maquiavel. Só para vocês entenderem a importância dessa obra, essa obra é a obra de cabeceira dos revolucionários na Revolução Puritana, do século XVII, e é a obra de cabeceira dos pais da pátria nos Estados Unidos, quando eles estão lutando contra a Inglaterra e proclamando a independência dos Estados Unidos. Essa obra só perdeu força, só perdeu influência no campo da política com a chegada do contrato social do Rousseau no século XVIII. Aí ela começa a perder força. Mas até então, essa obra era a obra de cabeceira. É uma obra publicada de maneira anônima, né? É uma obra que a gente não sabe quem é o autor, quer dizer, não sabia, né? Hoje a gente tem certeza absoluta que é o Plessis Mornay. Plessis Mornay é um calvinista, né, do século XVI, e essas três obras formam, então, o conjunto dos monarcômacos franceses, né, lutando contra a tirania que se avizinhava, né, e como o calvinismo ele acaba sendo praticamente dizimado na França, isso ecoa a força, e aí que vem a força do calvinismo, né? O calvinismo, enquanto ideia, ele não morre, ele é transmutado, ele é transferido, ele peregrina. Onde ele vai renascer? Na Holanda. Né? Se os huguenotes foram mortos, dizimados, né? Você fala tem historiador que fala em 10 mil, tem historiador que fala em 100 mil mortos na noite de São Bartolomeu. Então, se você diz, tem muita gente escapou também, né? Tem gente que conseguiu escapar também. Alguns bons calvinistas escaparam. Mas a gente não conhece esses calvinistas. Esse que é o detalhe. Né? Nos omitiram isso. Criaram determinados heróis numa história tradicional e omitiram. Por exemplo, quem daqui já ouviu falar numa mulher chamada Georgette de Montenay? Calvinista, século XVI. Isaac Casaubon, Pierre Belle. Pierre Belle é gênio, genial, né? Escreve um dicionário de filosofia, né? A gente percebe que, sabe, Altúcios mesmo, que eu escrevi um texto sobre ele, quantos leram qualquer coisa do Altúcios, né? Percebam que essa tradição é uma tradição esquecida. É isso que a gente precisa fazer. Quando a gente fala em calvinismo, em cosmovisão calvinista, a gente precisa recuperar a força do calvinismo, né? Então, se eu sei
que a cosmovisão, por isso que eu comecei o curso falando para vocês de cosmovisões, né, baseadas em epistemologias. Olha, a modernidade trouxe à tona, né, uma perspectiva inatista, uma perspectiva né, baseada no empirismo, vem Kant, desmonta tudo isso, uma crise da metafísica estabelecida, nós temos efeitos disso até hoje. Como que a gente enfrenta cosmovisões divergentes? A gente tem condições de repensar a nossa presença no mundo? Lógico que temos, mas para isso a gente precisa conhecer a nossa história. E conhecer a nossa história não é criar heróis. Não estou voltando para Calvino para ficar exaltando Calvino, chamando Calvino de papai Calvino. Não, Calvino não é meu papai, né? Calvino é, sim, uma referência intelectual, teológica, pastoral, com erros e acertos. Se Deus não poupou os homens citados na Bíblia, os pecados todos deles, por que que eu tenho que ficar exaltando figuras? Não, não idolatro ninguém. Ninguém. Isso é um princípio protestante, gente. Protestante que fica aí o tempo todo idolatrando pregador, idolatrando teólogo, idolatrando, sabe? Existem uns iluminados no Brasil que se o camarada não for pregar no aniversário da sua igreja não faz aniversário, hein? Vocês sabem disso. Que coisa é essa? Quando começou essa imbecilidade na tradição calvinista, gente? Pelo amor de Deus! Desde quando Deus, para falar, ele precisa de um sujeito? Ele fala quando ele quiser, através de qualquer pessoa, do mais simples. Ele fala. Porque Deus usa quem ele quer. Porque é a palavra dele que é palavra, não a palavra do pregador. Né? Há uma idolatria no Brasil em relação a algumas figuras. Sabe? Pô, vamos parar com essas coisas, né? Vamos parar com essas barbaridades. Então, diante dessa situação toda, é necessário recuperar a força da cosmovisão calvinista. Vindiciar contra tiranos, por exemplo, essa obra foi traduzida para o português por um adventista. Engraçado isso. Não tem um calvinista no Brasil que, né, enquanto eu estava preparando a minha tese na Unicamp, esse cara estava fazendo um pós-doc na USP, a gente trocava informações, eu levei ele uma vez no Mackenzie para falar e coisa e tal. Ele chegou primeiro, né? E eu até falava para ele assim, falei, traduz logo esse negócio que eu estou tendo que lidar com vindiciar contra tiranos em latim, meu amigo. Tá difícil aqui, né? Então, quando eu fiz a minha tese, eu estava, né, lidando com o texto em latim, não com o que a gente tem em português. Aí, pouco tempo depois que eu defendi a minha tese, ele traduziu, né? E aí, então, a gente percebe como a gente não conhece a tradição calvinista, né? Então, por exemplo, Vindiciar contra Tiranos é um livro composto por 4 partes, né? 4 questões, né? Talvez já repercutindo, né, uma tradição que vem da linhagem escolástica, né? Ele levanta as seguintes questões: se os súditos são obrigados e devem obedecer aos príncipes quando estes ordenam alguma coisa contrária à lei de Deus? Se é lícito resistir a um príncipe que infringe a lei de Deus ou arruína a igreja? Até que ponto é lícito resistir a um príncipe? É lícito resistir a um príncipe que oprime ou arruína o Estado? Quando o cara, né, vai lá e deturpa o Estado, enfim, cara, até que ponto eu devo resistir ao príncipe? Se é lídimo, por exemplo, né, se é lícito você ajudar povos vizinhos que estão sendo massacrados em função da sua fé. São questões, né, tratadas no Vindiciar contra Tiranos, uma obra de fato fantástica, né? Então, essas são as 3 obras da tradição, né, da tradição que vem
da perspectiva dos monarcômacos franceses. A gente tem, depois disso, né, a manifestação dessa tradição na Holanda. E aí o Althusius, para mim, é essencial, né? A ação dos monarcômacos franceses influenciou a revolta holandesa, que começa em 1581, através do ato de abjuração, e permitiu a ação de Johannes Althusius, né? As guerras de religião do século XVI, a Revolução Puritana na Inglaterra e a Revolução Americana no século XVIII, são, né, herdeiras daquilo que os monarcômacos franceses fizeram. Não é só Althusius, né? Então, há uma linhagem. Você vai perceber a força calvinista em todas essas manifestações. Às vezes acertando, às vezes errando, tá? Academicamente, a gente tem que apontar erros e acertos, mas é importante conhecer essa tradição, a tradição que a gente praticamente desconhece. O Christopher Hill diz assim: uma teoria que se mira no exemplo do passado torna-se uma teoria que olha para frente e é criativamente revolucionária. Uma teoria que se mira no exemplo do passado torna-se uma teoria que olha para frente e é criativamente revolucionária. O calvinismo tem essa força, né, de olhar para trás e saber que tem história, tem um tesouro guardado ali, que precisa ser conhecido. E ele tem a força criativa de revolucionar o nosso tempo, mas ele só vai fazer isso se ele for conhecido, né? Não é lendo Tim Keller que vocês vão fazer nenhuma revolução no pensamento, não dá, né? Não é lendo Schaeffer que vocês não é lendo C.S. Lewis que vocês vão fazer nenhuma revolução no nosso tempo. A tradição calvinista, ela é outra, essa que é a questão, né? Ela é outra, ela vem de uma outra, né, de uma outra pegada. Então, o que diz o Althusius, né? O Althusius, eu entendo que o Althusius, eu não vou ficar repetindo o texto, né? Mas eu entendo que o Althusius, ele é importante em duas frentes essenciais para quem quiser pensar política nos dias de hoje. Uma é o federalismo, sem sombra de dúvidas, né? A tradição federalista deve muito ao Althusius, né? Esse poder de cada ente da federação. Isso é essencial, né? E a segunda, né, é a noção, né, de uma perspectiva orgânica da sociedade, né? E por conta disso, né, a gente pode pensar o poder nascendo a partir das famílias. Então, famílias, cidades, províncias, é lógico, o Althusius viveu numa época de Sacro Império, né? O Althusius é alguém importante, que olha, né? Ele olha, por exemplo, para o que está acontecendo na Holanda, ele é vizinho da Holanda, ele se torna prefeito da cidade dele, né? E ele olha para a tradição holandesa, por isso que eu estou dizendo que ele se mira na Holanda, né? Na Holanda, na revolta holandesa. A revolta holandesa aplica os princípios dos monarcômacos franceses. Quando aparece Althusius, ele olha para o lado vizinho da Holanda e fala, pô, daqui, a Holanda é meu laboratório. Laboratório na criação de leis, laboratório na tradição, né, de práticas para a sua cidade. Por isso, além do federalismo, o Althusius é importante para você pensar um município, né? Eu tenho um projeto com um colega da área do direito, que durante muito tempo eu fiz parte da faculdade de Direito aqui em Campinas, a gente repensar, né, a questão das municipalidades. E aí, então, nessa toada das municipalidades, o Althusius é essencial. Então, a gente conversa muito sobre isso, né, ele é da área do direito e eu da filosofia política, então a gente começa a trocar figurinhas, publicamos coisas já, enfim, né? Então,
é isso. Se eu quiser pensar alguma realidade, né? Se eu quiser pensar alguma realidade importante para os dias de hoje, eu tenho que olhar para esses homens, né? Para essa tradição calvinista, para esses fatos históricos, né? Ele, como prefeito da cidade de Emden, né? Ali se transforma num importante centro de refugiados calvinistas europeus, né? Mas ele está olhando para a Holanda, para aquilo que está acontecendo na Holanda, para a revolta holandesa, né, contra os espanhóis. E aquilo é um laboratório vivo para ele, né? Ele tira as experiências dali, mas sempre nessa perspectiva, né, oriunda do calvinismo, da tradição calvinista, de Calvino, dos monarcômacos franceses, de como a gente enfrenta um poder tirânico, de como a gente organiza o Estado, como que a gente organiza o município a partir das famílias, como que a gente organiza o poder de maneira simbiótica, como que a gente organiza a estrutura federalista, né? É isso. Então, diante dessa situação toda, né, eu não preciso ir para Kuyper para conceber a noção de soberanias, as esferas, os caras falam das esferas de soberania de Kuyper como se Kuyper tivesse inventado isso do nada. Ah, pô, está na tradição calvinista há séculos, né, há séculos, e, portanto, é algo fundamental, né? Uma questão importantíssima também, quando o Doiver, por exemplo, fala na ideia cosmonômica, né? Talvez isso tenha uma relação direta com Altúcios, né? Porque você vai subindo gradativamente da família até chegar ao poder supremo. Então, essa linhagem que passa pelas esferas todas, né, significa, em última instância, uma ideia de que o cosmos é regido, ele tem lei, né? Então, essa ideia cosmonômica do Doiver talvez seja uma releitura direta, né, do próprio Altúcios. E as pessoas vendem isso como se fossem novidades, né? Quando, na verdade, se você conhecer a fonte, você percebe que não é tão inédito assim. Eles estão bebendo em boas fontes, tanto o Kuyper quanto o Altúcios, né? A minha birra com o Kuyper não é necessariamente com ele, né? Mas é com a imagem que construíram a respeito de Kuyper, como se Kuyper fosse, né, como se o calvinismo tivesse nascido com Kuyper. Pô, peraí, né? Aí é demais, tá bom? Bom, em linhas gerais é isso, gente. Vocês leram o texto, né? Eu procurei, voltando aqui, procurei mostrar para vocês um pouco dessa tradição, e há muito ainda a ser mostrado, né? Semana que vem a gente continua falando a respeito disso. Deixa eu abrir aqui para perguntas, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta. Vamos aproveitar esse restinho da aula para fazer isso. Professor, eu fiquei com uma dúvida nessa última fala sua, quando o senhor fala o senhor coloca lá em Doiver também, né? A ideia aqui que gerou essa ideia cosmonômica de Doiver, eu entendi assim, vai se passando pelo poder das esferas e chega em última instância a ideia de que o cosmos é regido, que tem lei. É isso mesmo? É essa a ideia cosmonômica, né? Ou seja, as leis do cosmos. Uhum. Né? Isso reflete um pouco aquela famosa citação que ninguém sabe onde está, né? Não há a famosa citação do Kuyper, né? Não há 1 milímetro sequer que Cristo não diga no universo inteiro, isso não é meu, né? Mas ninguém aponta o local onde está essa citação, né? As pessoas repetem sempre de segunda mão. Mas isso também não é novo, quer dizer, se você olha para o Altúcios, você vai perceber que o Altúcios, ele trabalha com essa lógica, que é uma lógica inversa do Pseudo-Dionísio. Eu já mostrei aqui para vocês, né? O Pseudo-Dionísio é essa obra aqui, ó. O Pseudo-Dionísio é a obra que justifica o poder político da Igreja Católica na Idade Média. O Pseudo-Dionísio é um neoplatônico
do século V depois de Cristo, mas que fazia se passar, ele é um autor anônimo, que se fazia passar por Dionísio o Areopagita, convertido por Paulo, né, pela pregação de Paulo lá em Atos dos Apóstolos. Não é, mas durante muito tempo se fez acreditar que, né, as pessoas imaginavam que seria o Dionísio. Na Idade Média mesmo, as pessoas começaram a duvidar, começaram a chamar de pseudo-Dionísio, tá? Só que esse pseudo-Dionísio, ele não só, né, o Dionísio de Atos dos Apóstolos, não só teria escrito essa obra, como fundado o primeiro bispado na França, e aí você tem o bispado de Saint-Denis. Quem arrebenta isso, né, essa teoria toda, no século XI, no século XII, né, o Pedro Abelardo. O Abelardo é que desmonta isso tudo, começa a mostrar que não é bem assim. Mas quando você lê, por exemplo, a hierarquia celeste e a hierarquia eclesiástica do pseudo-Dionísio, você percebe que o poder emana de Deus e ele vem descendo, né? E as iluminações de Deus, elas vêm se efetivando através dos serafins, dos querubins, dos anjos, aí chega aqui embaixo em todos nós. A gente não pode mudar a hierarquia de cima, mas a hierarquia de cima pode nos alterar. Isso justifica o poder do clero e o poder de alguns reis. Justifica, por exemplo, por que a sociedade na Idade Média não tem mobilidade, porque ela deve ser hierarquicamente estruturada, ela não pode ser mudada. A diferença em relação ao Altúcios é que o Altúcios pensa de baixo para cima, né? Ele não pensa como o pseudo-Dionísio de cima para baixo, ele pensa de baixo para cima. O poder começa, lógico, Deus cria tudo, mas você tem que começar a organização da política na família. Família, província, cidade, até chegar no poder supremo. Legal? Então, são áreas, assim, de conhecimento muito interessantes, um diálogo que precisa ser feito com essa tradição toda, né? Então, mas esse termo cosmonômico, ele foi cunhado por Doivert ou já estava presente em Altúcios? Não, em Altúcios não está presente, não. Só a ideia mesmo. Só a ideia. A ideia está okay. presente. A ideia é que está presente em Altúcios, né? Mas Altúcios trabalha com essa lógica que eu acho essencial, fundamental, né? Que é uma consequência natural, né, da própria teologia calvinista, né? Todo poder é um poder de Deus, mas esse poder de Deus, ele precisa ser pensado pelos homens, porque Deus também deu razão para todos nós, né? Para a gente organizar a melhor forma de poder, a melhor forma de organizar o Estado entre nós, porque isso pode ser algo que determina, né, a boa ou a má vivência, né? Ter um governo que respeita as diferenças. Outra coisa que não dá para entender é calvinista contrário a direitos humanos. Pô, o cara não entendeu nada. Direitos humanos é uma tradição bíblica, só que com outro nome, usando a referência que eu mencionei há pouco, né, na aula do Carl Schmitt. Carl Schmitt diz que a gente usa conceitos teológicos na modernidade, transfere para a política e não diz que é teológico. Aconteceu mesmo com direitos humanos. Direitos humanos nasce de uma leitura, de uma tradição cristã, mas só que a gente não deixa isso tão evidente assim, né? E aí aparecem calvinistas e evangélicos no século XX, XXI, descendo o pau em direitos humanos, como se o direito à tortura fosse alguma coisa cristã. Quer dizer, nada mais estranho do que a tradição cristã, um camarada que é contra direitos humanos, que é a defesa da vida. Né? Então, assim, são as maluquices da ignorância, né? O obscurantismo. Desde que pastores calvinistas começaram a fazer cursos com Olavo de Carvalho, que a coisa desembocou nisso, né? Nessa idiotice que a gente vê hoje.
Então, nada mais estranho. Corrigir a rota é essencial, é fundamental. Tá bom? Mais alguma questão? Não? Então tá bom. Joia, deixa eu fazer a chamada aqui, e aí eu vou liberando vocês aqui, e semana que vem a gente continua. Eu devo postar um texto Na verdade, eu não consegui desmembrar, é um texto que eu escrevi há muito tempo atrás, na verdade são 2 textos, um texto fala de Kierkegaard e o salto da fé, e o outro fala de Heidegger, e a inspiração cristã da analítica heideggeriana. Esses 2 textos têm quase 20 anos, né? Então, assim, geralmente quando eu quero falar sobre Bultmann, eu uso como referência o texto do Heidegger. Quando eu quero falar de Barthes, para introduzir o assunto Barthes, eu peço para ler Kierkegaard. Então, eu vou colocar esses 2 textos para vocês. Leiam o do Kierkegaard, Salto da Fé, tá? E aí vocês vão perceber como Barthes, apesar de ser um crítico da filosofia, depende muito da filosofia, principalmente Kierkegaardiano, o primeiro Barthes, e o segundo Barthes mais ainda, porque o segundo Barthes depende de Santo Anselmo, né? E aí é meio estranho. Barthes não gostava muito de filosofia, não era bom em filosofia e produziu coisas muito interessantes no diálogo com a filosofia. O irmão dele era filósofo, então todas as vezes que ele tinha dúvida, ele perguntava para o irmão. E o irmão era bom, né? Porque ajudou bastante, né? Tá bom? Deixa eu fazer a chamada aqui e aí eu libero vocês. Professor, o senhor poderia liberar também para a gente o PowerPoint? Cara, eu vou ver aqui se eu consigo mandar para vocês. Aí eu vejo com você, tá bom? Obrigado. Vamos lá, Alexandre. Presente. Alan. Presente. Arthur. Presente. Átila. Presente. Bruno. Presente. Charles. Presente. Diogo. Presente. Éder. Guilherme.